sobrinha, que era talvez a melhor funcionária dele, certo? E ele simplesmente demitiu. Eu digo, rapaz, não contrate quem você não pode demitir. Porque quando ele contratou os 30, ele era o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando ele demitiu um, meu Deus, passou a ser um carrasco, passou a ser... Não contrate quem não pode ser demitido. Mas ele conseguiu, está todo mundo em paz. A família, ela não precisa de emprego, ela precisa de renda. Se a empresa se der bem, se a empresa conseguir ter lucro, ele consegue manter a família. Então não adianta, às vezes tem familiar que é melhor você pagar para deixar em casa. É verdade. Voltando para o fechamento das empresas, eu ouso afirmar 100% das empresas que fecharam tiveram problema de caixa. Se tiveram problema de caixa, tiveram problema de falta de gestão. Porque eu não acredito, eu tenho meu sonho, eu quero fazer minha empresa, eu quero fazer ela crescer. E está tudo bem, o caixa está cheio, está todo pagando minhas contas, eu estou dando emprego, eu estou aumentando o meu negócio. E eu vou fechar? Se ele fechou porque teve algum problema de caixa. Ele pode ter cansado do sonho, ter perdido? Pode, mas ele não quebrou. Entendeu? O cara teve algum problema de saúde? Pode. Mas todas tiveram problema de caixa. E essa é a razão da grande quantidade de fechamento. Eu já tive... eu estava uma vez em Itabuna, aí um amigo meu me chamou. Eu falei, vamos ali numa empresa minha, era Ataque, uma cidade pertinho. Aí no caminho ele foi me falando, você tem... eu vou acertar meu cadastro no Banco do Brasil, porque eu quero tomar um capital de giro. Ele não tinha noção do que era capital de giro, mas ele queria tomar um capital de giro porque o gerente do banco falou que tinha capital de giro para tomar. Se você perguntar a qualquer empresário hoje, ele precisa de dinheiro. E não é verdade. Ele colocou, ele está empregando mal o dinheiro que ele tem. Normalmente tem estoques altos ou contas a receber muito grande. E contas a receber muito grande. E ou contas a receber muito grande. Vai faltar caixa, não tem jeito. Certo? E, para minha alegria, isso acontece com os homens e também com as mulheres. Tá certo? Qualquer um dos dois pode levar a empresa a uma situação dessa. Isso é verdade. É falta de administração, é falta de conhecimento. Você pode levar uma empresa a uma situação dessa. Eu gostaria, falando sobre foco, eu não sei nem quanto tempo eu tenho aí, falando sobre foco, eu acho que a gente tem que focar, não dá para ter uma coisa só, eu só vou focar nisso. Não dá, você tem que focar em algumas coisas diferentes. Eu, não por ordem por prioridade, eu acho indispensável focar no ser humano. A gente tem que acabar com esse negócio de focar em lucro, focar em qualquer outra coisa que não seja o ser humano. Focar na gestão. Você tem que saber o que você está fazendo. O achômetro está levando aqueles números que dizem que é pouco fechar 20% das empresas, dizem que na Holanda fecha 50%. Não sei se é verdade, eu vi isso na internet. Eu não acho pouco, não. Porque poderia não fechar, poderia dar certo. Foco no meio ambiente. A gente já fez besteira demais. Não dá mais para identificar. E a gente está vendo o resultado agora. A gente está vendo seca no lugar, enchente no outro, maremoto ali, vulcão aqui. São coisas com uma frequência muito maior do que a gente estava acostumado até alguns anos atrás. Quando a gente faz foco no ser humano, o que é uma empresa? Se a gente fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, a empresa é aquele prédio ali. Aquele prédio ali com aquelas máquinas ali dentro, aquilo era empresa. Quando a gente fala hoje, o que é uma empresa? É um conjunto de seres humanos. Seres humanos. É um conjunto de colaboradores, fornecedores e donos. Eles juntos formam uma empresa que tem um único objetivo:
atender à necessidade do outro ser humano, que é a sua majestade cliente. Se a sua empresa, que é formada por seres humanos, não conseguir atender a necessidade de outro ser humano, que é o cliente, ela não tem nenhuma necessidade de existir. Se o seu produto, o seu serviço não tiver para atender alguém, para que você serve? Tá certo? Para você ter um bom relacionamento humano, para você conseguir viver bem com uma empresa, precisa de autocontrole. Vocês já devem ter ouvido falar do teste do marshmallow. Você vai na internet, lá bota teste do marshmallow, você encontra isso fácil. Foi feito por esse professor da Universidade de Stanford. Ele botava, fez com criança de idade média de 4 anos, ele botava numa mesa um prato com marshmallow no meio. Ele sentado assim na frente do prato. E aí ele dizia o seguinte: olha, eu vou dar uma saída aqui, 5 minutos. Quando eu voltar, o marshmallow continuar aí, eu vou te dar outro. Se você quiser comer esse bom, mas eu não vou te dar outro. Então. Se o marshmallow estiver aqui, eu te dou um segundo. Na internet tem uns vídeos interessantes das crianças lá com vontade de comer o marshmallow, não come e tal, mas a maioria comeu. 2/3 das crianças comeram o marshmallow. E ele acompanhou o crescimento dessas pessoas. Isso começou na década de 60. E ele acompanhou o crescimento dessas pessoas. As pessoas que se controlaram, que não comeram marshmallow, esperando um benefício maior ali na frente, tiveram muito mais sucesso profissional e pessoal. Então, o controle das suas atividades, o controle dos seus ímpetos, sua vontade de liberar, certo? É extremamente interessante quando a gente fala em foco nas pessoas. Qual foi a última vez que você brigou com o seu líder, com o seu chefe? Qual foi a última vez que você deu esporro? É muito fácil dar esporro para baixo. Dar esporro para cima, eu sou muito grande, minha mãe não conseguia dar esporro, então eu mandava eu sentar. Senta, filho, tu dava esporro para baixo. Ninguém dá esporro para cima. Por que você não briga com o seu chefe? Por que você não xinga o seu chefe? Só vai tratar mal os subordinados? Hoje em dia não cabe mais isso. Por isso que eu falo no foco do ser humano. Ambiente de trabalho, a gente tem que procurar fazer quando o colaborador sair da cama, levantar e dizer: eu vou trabalhar com o Fernandão. Aquele cachorro, esse saco do tempo que ficava o dia inteiro olhando a cara daquele cara. Não dá mais para ter esse tipo de colaborador. Você tem que ter um parceiro lá dentro. No fim de semana eu estava conversando com um colega e ele disse: não, eu tenho 9 inimigos na minha empresa. Eu disse: o que é? 9 funcionários. Isso não tem valor. Deixa logo o emprego, não é surpresa. Você não tem razão nenhuma de existir. Foco na gestão. Até algum tempo atrás parava aí. Se eu tiver um bom controle de estoque, se eu tiver um bom controle financeiro, eu toco. Agora mais não. Agora nós mudamos o setor pessoal para o recurso humano. Certo? O capital humano é hoje considerado um grande capital de qualquer empresa. Você, com boas pessoas, você pode fazer o que você imaginar. Se você não tiver esse capital, você não vai para lugar nenhum. A gente tem que... isso aqui é importante, porque você tem que começar a entregar à pessoa, ao seu colaborador, o que ele precisa. Não adianta você promover o cara, dar a ele o título de diretor, se ele não tem um salário que possa comprar comida no armazém. É uma pirâmide mágica, mas é isso, é necessidade básica, é primeiro, depois as outras. Certo? Então é importante que você saiba o que você está fazendo com o seu recurso humano. E temos que acabar com aquela empresa física, aquele prédio, e passar a ter uma empresa com pessoas. Eu acho que isso, se a gente botar na cabeça isso, eu acho que é uma maravilha. O empresário sozinho não faz nada. O trabalhador sozinho também não. A briga capital e trabalho é a coisa mais burra do mundo. Eles têm que trabalhar em conjunto. Não tem sentido essa briga toda. Nós já fizemos todas as besteiras que já deveríamos fazer com relação ao meio ambiente.
tem uma história que diz que uma mata estava pegando fogo e os animais correram para o rio, que ficava à margem da mata, aquela levanta, macaco, e uma porcaria de um passarinhozinho pequenininho, desse tamanho lá, pegava um bico, molhava, ele jogava lá e jogava lá. Estou fazendo esse vai e vem, até uma hora que vai levando esse filho, dois fora. Você está vendo que essa trabalho seu, você não vai apagar o fogo? Ele disse, eu sei, eu só estou fazendo a minha parte. Era o que ele podia fazer. E nós estamos fazendo a nossa parte? Hoje, como eu sabia que eu ia falar isso aqui, hoje a gente não para cá para fazer a barra. Quando eu vi, aí eu com a torneira aberta, a barra fechei na hora. Me deu vergonha, fechei na hora, aí limpava a chulete, fechava a água. Será que nós estamos fazendo a parte nossa? Será que naquele banho de meia hora nós não estamos reduzindo para 10? Eu não sei o que você pode fazer. Eu ainda estou procurando saber o que eu posso fazer. Mas alguma coisa eu posso. Eu não sou tão incapaz assim. Eu tenho que descobrir o que é. O foco na pequena empresa, ela dá mais emprego, a melhor distribuição de renda. É extremamente importante que a gente faça o que for possível para aumentar o percentual da pequena empresa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Foco no Brasil. No Brasil, eu botei meus filhos, agora já está vindo netos, tá certo? Eu tenho que preservar isso aqui para ele. O que eu estou fazendo para preservar? O que eu estou fazendo para melhorar um pouquinho? Eu tive a sorte de viajar várias vezes para fora e teve uma vez, a melhor hora de todas é quando você pousa no Brasil. Mas dá um frio na barriga, dá uma vontade de dar um grito, porque você passa por mundo fora, mas você chega na sua terra. Eu cheguei na minha terra, eu cheguei num lugar que é meu. Eu fui uma vez para os Estados Unidos com 3 soldadores, 2 soldadores e um torneiro. O mais viajado tinha ido a Aracaju, o outro tinha ido a Feira de Santana, o outro nunca tinha saído de Salvador. Fomos Salvador, São Paulo, Miami, do primeiro aeroporto de Miami, pegamos um voo para Kansas City, e lá pegamos um carro para a cidade. Ficamos 3 vezes lá. Eles aprenderam, o cara, o dono da empresa lá que vendeu a tecnologia para a gente, ficou encantado, os caras eram bons. Terminou tudo, vamos para Nova York, passei 2 dias com eles em Nova York, sobe no United States, chegava no prédio dele, você sente ele balançar de cima, fuma Central Park, deu tudo para ele lá. Saímos de noite em Nova York, vamos para o Rio, pousamos no Rio cedo, disse, não, vamos deixar para pegar um voo para Salvador no final da tarde. Eu como um pão de açúcar, Corcovado, praia de Copacabana, fiz uma farra. Quando eu cheguei em Salvador, enquanto estava lá esperando a mala chegar, eu cheguei os 3 agradecidos pelo comportamento deles na viagem, foi tudo certo e tal. E o que vocês gostaram mais? Os 3 gritaram na hora, Rio de Janeiro. Eles viram Nova York, Miami, e eles gostaram mais do Rio de Janeiro. É muito bom ser brasileiro. É muito bom. Tem alguns problemas? Tem. E daí? Eu estou sentindo com essa saída de brasileiro, está indo gente embora. Mas vai se arrepender e volta. Então nós temos que fazer. O que nós podemos fazer para o Brasil? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. Cada um vai descobrir. Eu posso fazer isso, fazer. Agora, não dá mais para a gente deixar tudo por conta dos outros. Eu não vou resolver o problema do desmatamento culpando Dilma, nem Barack Obama, e nem o chinês que não lembro o nome dele. Eu tenho que fazer a minha parte. Isso é verdade. Em todos os aspectos. Se você fizer a sua parte, tudo vai melhorar. Então nós temos que ter foco no Brasil. Calma. Todo mundo vai sair correndo para dizer, põe meu foco. Ah, não, você vai achar ele. Você vai descobrir o que você pode fazer. Agora, tem que procurar. Certo? Eu, aos poucos, tudo na vida vai dando certo. E vai mesmo. Faça a sua parte
Faça a sua parte.